Abra comigo a sua Bíblia, no texto que usaremos como base para a palavra de Deus nesta noite. E eu quero que você me acompanhe. É uma leitura um pouco extensa, em diferentes textos, mas é importante que você me acompanhe. Isaías capítulo 54, dois versículos, é o versículo 4 e 5. Veja que está na tela, e eu gostaria que você me acompanhasse aqui na tela, para que nós falássemos uma só linguagem. Isaías, aliás, é o capítulo 53, perdão, eu coloquei errado aí, 53, 4 e 5. Exato. Isaías 53, 4, verdadeiramente, ou seja, não há sombra de dúvida. Não pode haver dúvidas quanto a isso. Quando o escritor coloca verdadeiramente, ele está reforçando a conotação de que não há possibilidades de dúvidas. Verdadeiramente, Ele, quem é Ele? Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós que estamos aqui hoje, eu, você, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora você vá comigo para o Novo Testamento, primeiro Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, o que nós acabamos de ler, o evangelista direcionado pelo Espírito Santo, agora ele novamente valida esta palavra que foi dito pelo profeta Isaías, que diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora vá comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, ou mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. E agora, para finalizar, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 3, lembrando que Hebreus é uma carta jurídica, Hebreus é uma palavra, uma estrutura jurídica que não pode ser revogado, é assim como toda a Bíblia, mas Hebreus tem um teor jurídico e nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. A nós, Igreja Central, o Espírito Santo de Deus fala a nós pelo Filho. Pelo Filho. Muito bem, usando este texto bíblico, tanto do profeta Isaías, quanto o evangelista Mateus, quanto Pedro e Hebreus, nós usaremos como tema desta noite, teologia da cura. Teologia da cura. Há 120 anos atrás não era possível pregar um sermão com este tema e nem com este teor. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado na igreja, houve um impacto extraordinário e então a mão de Deus começou a agir diferentemente sobre a humanidade. 300 anos se passaram e então a Igreja Católica, que hoje nós conhecemos, mas o sistema religioso oprime o acontecimento de Atos 2 e por 1000 anos, não houve nenhuma manifestação de cura, de milagres, de sinais, de prodígio. Por quê? Porque os homens se afastaram de Deus e por um milênio, por 1000 anos, não houve estas manifestações. No século XV,
A reforma começa então a atribuir novamente o ato de fé, o ato de ministrar a palavra de Deus acompanhado de curas e milagres. E no século XVII da nossa era, começa então os pequenos avivamentos. A família Wesley, Whitfield, Charles Finney e muitos outros pregadores começam agora a ministrar a possibilidade de cura, a ministrar a possibilidade desta palavra de Isaías ser uma realidade no contexto da igreja. Mas, no dia 14 de abril de 1906, algo começou a acontecer na rua Azusa. Algo diferente, algo até então não experimentado pela humanidade. E naquele momento, o grande avivamento começou a fluir, e este avivamento chega a nós de forma muito potente, muito impactante, e nós hoje, a igreja brasileira, a igreja da América do Sul, da América Central e da América do Norte, mas principalmente a América do Sul, principalmente nós sofremos e somos impactados pelo poder da cura, pelo poder de Atos 2, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Hoje nós observamos na nossa nação, de leste a sul, de norte a sul, de todos os cantos da nossa nação, nós observamos este ato extraordinário que é Deus atuando, curando, realizando milagres, sinais e prodígios nesta nação. Às vezes até um pouco exagerado. Às vezes até um pouco exagerado, mas o fato é que o Espírito Santo de Deus tem autonomia, tem autoridade e Ele atua em nosso meio. E hoje eu quero chamar a sua atenção para que você possa compreender um pouquinho mais sobre esta teologia da cura. Veja comigo uma situação. Deus sempre teve nas suas mãos a humanidade, desde o início. Desde quando a terra era sem forma e vazia, havia um propósito de Deus, um objetivo de Deus para a humanidade. E então, logo no início, quando a Trindade opera este ato milagroso de fazer do nada, de criar o ser humano, começa então o primeiro relacionamento de Deus com a humanidade, que nós hoje, teologicamente, chamamos de relacionamento teofânico, ou seja, teofania, manifestações de Deus com características humanas. Deus então começa este relacionamento com a humanidade em Gênesis capítulo 3, após o pecado. Nós estamos falando pós-pecado. Após o pecado, Deus começa então a aparecer, manifestar. Em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18, observamos o relacionamento de Deus com o ser humano. Mas aí, seguindo um pouco a mais, nós observamos em Gênesis capítulo 26, que Deus aparece a Abraão, e Deus aparece a Isaac. Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 32, Deus aparece a Jacó. Ou seja, a forma teofânica da manifestação de Deus para com a humanidade. E se seguirmos, nós iremos encontrar esta manifestação divina em Êxodo. E iremos encontrar, por exemplo, um fato icônico, Êxodo capítulo 3, quando Moisés observa ali no monte Horebe aquela sarça ardente. Deus então aparece a Moisés. Olhamos Êxodo capítulo 3, quando Deus guia o povo de Israel. Êxodo 19, Êxodo 33, Deus conversa com Moisés face a face. Olhamos então em Números, Josué, Samuel, Reis, Jó, Isaías, Ezequias, Daniel, Jonas e alguns das poucas vezes no Novo Testamento, esta é a escolha de Deus para com a humanidade, a presença de Deus.
A presença de forma esporádica, de forma diferenciada, mas uma presença limitada, uma forma que Deus escolhe para revelar ao homem, revelar ao ser humano aquilo que ele de fato pretende realizar de forma específica. Até então, nós temos esta característica da teologia da cura em forma de presença teofânica de Deus. Era normal, mas não era comum. Era extraordinário, mas não era corriqueiro. E então em Moisés começa um novo diferencial. Agora Deus pretende não apenas fazer-se presente, não apenas estar em, mas agora a opção de Deus é realizar a vontade dele através dos profetas. E então Moisés, como sendo o primeiro profeta, começa a representar a voz de Deus para aquela nação israelita. Neste contexto, nós observamos aqui então a profecia, a teologia da cura começa a se manifestar através das profecias. E se estudarmos os estilos de profecias de Gênesis e Apocalipse, nós poderemos separá-la em 3 blocos. O primeiro bloco, a profecia clássica, aquela que se cumpriu, aquela que se transformou em história. Por exemplo, as palavras de Jeremias, as palavras de Daniel, as palavras de Isaías, as palavras de Oséias, as palavras do próprio Moisés, as palavras de Jonas. Estas profecias são consideradas profecias clássicas porque já se cumpriram. E nós temos também uma profecia que estamos vivenciando agora, um outro estilo de forma literária, que é a profecia escatológica. Desta forma, Deus se manifesta através da cura, da restauração, usando homens de Deus com uma palavra escatológica. Esta palavra, esta profecia, é a profecia que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Este segundo bloco é um bloco que ainda nos impacta. É um bloco de profecias de forma de manifestação divina que a igreja está envolvida também. Outro bloco de profecias que é a forma como Deus escolhe para manifestar a sua vontade é a profecia messiânica. A profecia messiânica, ela se cumpriu na sua integralidade, de forma 100%. Nós estamos vivenciando este ato de profecia messiânica, que é o resultado de Atos 2 e da igreja dinâmica a qual nós vivenciamos. Este momento da vontade de Deus se manifestando através destas profecias nos trouxe o quê? Revelação divina, nos trouxe um chamado ao arrependimento, nos traz a justiça, nos traz a garantia da soberania de Deus, tudo através das profecias. Nós temos a alegria do futuro, encorajamento, conforto e teste e uma fidelidade e um relacionamento sólido com o Senhor através destas profecias. Mas o fato é que até aqui parece algo distante, mesmo fazendo parte deste momento profético que a Bíblia menciona. Parece distante. Mas agora, este último ato, e é o ato que eu quero lançar âncora nesta noite sobre esta palavra, é que Deus escolheu estar presente através da teofania. Deus optou em realizar a sua vontade através da palavra profética e dos profetas. Mas em Jesus Cristo, no Messias, Deus escolhe agora não apenas estar presente, não apenas manifestar a sua vontade, mas Deus escolhe cuidar do seu povo.
E este cuidado é exatamente o que eu quero atentar nesta noite, e quero que você observe que a teologia da cura, ela nada mais é do que a manifestação direta do cuidado de Deus para com a igreja do Senhor, a igreja que está sendo preparada para a eternidade. E aqui eu quero que você entenda algumas palavras sinônimas deste cuidado. Cuidado de Deus é zelo, cuidado de Deus é milagre, cuidado de Deus é sinais, cuidado de Deus é prodígios, cuidado de Deus é administrar com diligência aquilo que é de propriedade particular. Cuidado de Deus é proteger, cuidado de Deus é guardar, cuidado de Deus é vigiar, cuidado de Deus é olhar, cuidado de Deus é velar, é tutelar, cuidado de Deus é precaver e preocupar. Mas o que mais me encanta é que o cuidado de Deus é ter ciúmes. Deus tem ciúme. Ele cuida de nós. Milagre é cuidado de Deus. Agora Deus não está apenas presente, agora Deus não manifesta apenas a sua vontade, mas Deus manifesta o seu cuidado especial, o seu zelo, o seu olhar. O Espírito Santo de Deus agora manifesta a teologia da cura, cuidando, operando sinais, milagres, prodígios, realizando algo extraordinário. Bem, talvez ainda seja um pouco complexo, mas deixe-me citar 2 exemplos vivenciados por mim. Quando era jovem, nós estávamos em uma igreja, a igreja que eu congregava, capacidade para 6.000 pessoas, e aquele dia, aliás, aquela noite, a igreja estava superlotada. Por quê? Porque o pastor Francisco estaria ministrando naquela noite. Quem era o pastor Francisco? O pastor Francisco era um homem simples, com palavras rudes, um português muito mal falado, mas era um homem de Deus. E naquela noite o pastor Francisco começou a ministrar, e logo nos primeiros minutos de ministração, Deus o direcionou através do Espírito Santo de Deus e disse: olha, agora eu preciso que venha aqui à frente os cadeirantes e aquelas pessoas que estão usando muletas. E vieram 4 ou 5 cadeirantes, mais umas 3 pessoas que estavam usando muletas. E naquele momento, o irmão Francisco desceu do altar e ele chegou, e eu estou falando isso porque vi com meus próprios olhos. Ele chegou diante de um cadeirante e perguntou para ele: meu filho, há quantos anos você está assim? E aquele rapaz falou assim: olha, pastor, já faz 15 anos, tive um acidente de carro, a minha coluna foi toda destruída e eu não tenho mobilidade nenhuma nas pernas, não consigo levantar, apenas os meus braços se movem. E o irmão Francisco olhou para aquele cadeirante e disse: olha, hoje, a partir de hoje, a partir de agora, um milagre acontecerá na sua vida. Pegou na mão do cadeirante e disse: levanta e anda em nome de Jesus. Aquele cadeirante levantou, começou a andar, muito trêmulo, as pernas ainda não estavam firmes na totalidade, mas ele disse: filho, levanta e anda em nome de Jesus. Filho, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele moço começou a andar, e ele disse: agora corra, corra. E aquele moço começou a correr na frente do altar, e eu vi com os meus próprios olhos e senti o poder de Deus, o cuidado de Deus de forma extraordinária naquele altar. Teologia da cura é cuidado de Deus, é cuidar da saúde física, é restaurar aquele que está precisando ser restaurado. Teologia da cura é o cuidado de Deus agindo com o Espírito Santo de Deus. E é tão impressionante que este termo aparece em todo o ministério de Jesus. Por 19 vezes em Lucas, salvação significa cuidado de Deus. Por 17 vezes em Mateus, salvação significa cuidado de Deus. E por 15 vezes em Marcos,
Cuidado significa salvação de Deus. E por mais de 70 vezes, esta palavra, cuidado de Deus, está associado com salvação. Portanto, salvação, portanto, cuidado de Deus, portanto, zelo, ciúme, milagres, sinais e prodígio, tudo isto é uma realidade que nós experimentamos e por isso nós afirmamos que milagre é real, milagre é racional, milagre é espiritual, milagre é para a igreja central, milagre é para nós, milagre é a manifestação de Deus aqui, milagre é o Espírito Santo de Deus cuidando da igreja, milagre é a manifestação da palavra e do poder de Deus, porque Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui, aleluia, aleluia. Nós estávamos orando aqui, quando a nossa oração pastoral era aqui neste altar, nós estávamos orando, e pela graça de Deus, pela infinita graça de Deus, o Senhor mostrou-me, e eu compartilhei isso com os nossos colegas pastores, o Senhor mostrou que muito em breve, e eu vou testemunhar isto aqui, e vou ser um pouco mais ousado, dizer como o nosso pastor diz, anote aí, muito em breve, muito em breve, muito em breve, não haverá lugar às quartas-feiras nesta igreja, haverá uma fila de pessoas passando por aqui, recebendo o cuidado de Deus, recebendo o milagre, recebendo o impacto do Espírito Santo. Isso é teologia da cura. É para isso que estamos aqui, não estamos aqui brincando, não estamos aqui fazendo de conta, não estamos aqui vivendo um tempo simplesmente, mas estamos aqui por quê? Porque estamos convictos de que o Espírito Santo de Deus nos chamou para cuidar de nós. Para cuidar de nós. Bem, o segundo milagre que presenciei com os meus próprios olhos foi em outro ministério, uma igreja tão grande quanto. Aquela igreja estava lotada, não lembro o nome do pastor, mas fiz questão de participar deste momento, porque estava servindo no altar também. O pastor começou a ministrar e disse, olha, aqui no meio desta grande multidão, eu creio que deve ter umas 4.000 pessoas aqui. Existem 5 pessoas que têm perna direita menor que a esquerda, ou perna esquerda menor que a direita. Eu quero que vocês se levantem e venham aqui à frente, porque hoje o Senhor fará algo especial. E eu falei, esta eu quero ver, e vou acompanhar. E ele foi um pouco mais ousado, porque foi há pouco tempo, ele disse, olha, cadê os câmeras? Chame os câmeras, tragam os câmeras aqui para vocês verem o que vai acontecer. Coloquem 4 cadeiras aqui na frente, e então colocaram 4 ou 5 cadeiras, e vieram de fato 5 pessoas, com uma perna menor do que a outra, e o que me chamou a atenção e que foi muito visível, uma destas pessoas usava um sapato ortopédico com um salto de 5 ou 6 centímetros para que pudesse alinhar o seu andar. E ele disse, filho, o que aconteceu? Ele disse, pastor, é uma doença degenerativa, o osso dessa perna não cresce, e contou a história. E ele disse, mostra o sapato para a câmera. Aí mostrou o sapato, aquele salto estava bem maior que o outro. Tira o sapato, tirou o sapato, tirou os 2 sapatos, colocou os pés e estava uma diferença. Ele disse, câmera, foca nessas pernas. E então a câmera focou naquelas pernas e o pastor simplesmente disse assim, Senhor Jesus, em teu nome, eu ordeno agora pelo poder da tua palavra que esta perna direita cresça e fique do mesmo tamanho da esquerda. E a perna foi fazendo isto, e ficou do mesmo tamanho. E ele levantou e andou normalmente. E ele fez isto com mais 4 pessoas. Isto é cuidado de Deus. Isto
é milagre, isto é sinal, isto é prodígio, isto é manifestação do Espírito Santo, e isto vai acontecer aqui em breve. Em breve, creia nisto. Creia nisto, você sairá daqui impactado pelo Espírito Santo, cheio de Deus. Você sairá daqui em algo extraordinário que você presenciou e experimentou. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer de cuidar de você. Pastor, isso irá acontecer daqui 10 anos? Não, o Senhor tem pressa. Eu acabei de mencionar que há 120 anos seria impossível pregar um sermão como este. 120 anos foi ontem. O Senhor tem pressa. O Senhor não nos trouxe para este lugar para brincarmos. O Senhor não concedeu à igreja central 33 metros quadrados para fazer de conta que estamos vivendo igreja. Mas o Senhor nos trouxe para este lugar para cuidarmos pelo poder da palavra, para realizarmos um tempo extraordinário de sinais, prodígios e milagres. E isto é maravilhoso demais. Bom, pense comigo. Jesus Cristo de Nazaré, em todo o seu ministério, e se você tiver a oportunidade de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, do início ao fim, em todo o seu ministério, prodígios, milagres, algo extraordinário sempre esteve presente no ministério de Jesus. Por quê? Porque cura, milagres, sinais e prodígios é cuidado. E Ele veio para cuidar, para zelar, para olhar por nós. Mas o que me chama a atenção é que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vocês farão obras maiores do que esta. Maiores do que esta. E Jesus então concede a autonomia, concede o poder a nós, à igreja. Isso significa que hoje eu e você temos um chamado, temos um dom, temos a escolha divina para usar as nossas vidas de forma extraordinária pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, eu e você podemos sim ministrar o cuidado, o milagre, a cura em uma pessoa que esteja necessitada. Hoje nós ouvimos aqui a pastora mencionar sobre abandonar o medo, o temor. Precisamos ser ousados, estender as mãos e em nome de Jesus eu decreto a cura. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, nós temos este chamado. O Senhor Jesus compartilhou conosco este chamado. E os teólogos estudaram todos os milagres de Jesus. Estudaram os milagres realizados no Antigo Testamento. E eles perceberam que em todos os milagres, sem nenhuma exceção, há algo que eles denominam de ponto de contato. O que significa isso? Quando Jesus Cristo ouve a voz do cego, aquele cego Bartimeu, ele diz: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Qual é o ponto de contato? Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E então ele responde: Senhor, que eu veja. O ponto de contato é o momento em que o necessitado diz o que precisa ser restaurado. É o momento em que você, pela fé, diz ao Senhor: Senhor, a minha coluna precisa de uma nova cartilagem. Senhor, o meu pé precisa de um novo músculo. Senhor, eu estou com um problema no joelho, não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece a estrutura óssea, o Senhor conhece os músculos, o Senhor conhece tudo que está aqui e eu preciso ser curado. Este é um dos pontos de contato, mas uma das ações extraordinárias deste ponto de contato é quando você se coloca de pé e vem diante do Senhor, que é o que nós chamamos hoje de altar.
É um momento de fé em que você se levanta e fala: Senhor, vou agora em direção ao teu cuidado. Em todos os milagres houve necessidade de irmos diante, irmos até o Senhor. A mulher que estava com aquele fluxo, ela tocou em Jesus. Todos os milagres de Jesus, foi necessário que houvesse este ponto de contato. Por quê? Porque é a sua disponibilidade, é a sua disposição em colocar diante do Senhor a sua fé em prática. Milagre é um ato de fé, mas não é um ato de fé simplesmente, é um ato de fidelidade, é um ato de obediência, é um ato de prática. E por esta razão, a teologia do milagre explica exatamente isto, que milagre é cuidado, mas milagre é um ato de obediência, de fé, é um ato de mobilidade em direção à cura. Talvez você não entenda, porque às vezes o nosso pastor, ou às vezes não sempre, o nosso pastor chama para o altar. Talvez você fique um pouco resiliente. Que diferença faz? Deus não é poderoso? Se Ele é poderoso, Ele pode me curar aqui. Se Ele é poderoso, Ele pode me curar do outro lado da tela. Claro que pode, e se Ele quiser, Ele faz isso. Mas em todos os milagres realizados por Jesus, houve uma predisposição do necessitado em direção ao operador de milagres, que era Jesus Cristo. Então, fé é obediência, fé é disponibilidade. Receber a cura é obediência, receber a cura é disponibilidade, receber a cura é mover-se em direção às mãos poderosas daquele que tudo pode. Fé envolve ação concreta, fé envolve prática, fé envolve pontos de contato, fé envolve poder de Deus, simplicidade e sinceridade. Isto é teologia da cura. E o Senhor continuará curando, restaurando, renovando. O Senhor continuará realizando prodígios. O Senhor continuará fazendo algo extraordinário. Hoje mesmo, nesta noite, milhares e milhares e milhares de igrejas se abrem nesta nação. Milhares e milhares e milhares de milagres estão sendo realizados agora. Pessoas que eram cancerígenas já não têm mais o câncer. Pessoas que tinham problemas pulmonares já não têm mais problema no pulmão. Pessoas que tinham problema no sistema digestivo já não têm mais. Sabe por quê? Porque o prazer de Deus, o prazer do Espírito Santo e da palavra é cuidar, sarar, zelar, ter ciúme, fazer com que o povo de Deus continue forte, firme, com que o povo de Deus continue saudável. Isto é milagre, isto é cura. Vamos colocar-nos de pé. Veja bem, o interesse de Deus não é apenas estar presente na sua vida. Não é apenas. O interesse de Deus não é apenas que você entenda a sua vontade, através de profecias, através de palavra bíblica. O interesse de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, através da ação de Deus aqui em nosso meio, é cuidar de você, cuidar, fazer um check-up emocional, um check-up espiritual, um check-up ministerial, um check-up físico. Se você visita um hospital, como o pastor Dilson sempre faz, quase todas as semanas, e eu tenho o prazer de às vezes acompanhá-lo, dezenas de vezes que nós já fomos em hospitais, você chega em um leito com 30 pessoas e apenas um é servo de Deus. Apenas um. Olha a proporção. É porque Deus cuida,
Deus cuida de cada um de nós, Deus realiza milagres, Deus nos mantém, Deus nos sustenta, assim como lá no deserto, aquele povo não pegava nenhuma enfermidade, assim como lá no deserto, a roupa daquele povo não envelhecia. Hoje, o Espírito Santo de Deus cuida da nossa vestimenta espiritual, e por isso nós temos autoridade em dizer enfermidade, saia daqui, doença, saia daqui, saia, em nome de Jesus. Hoje nós temos autoridade para isto. E quando eu digo nós, aí é que está a beleza. Não é apenas quem está aqui no púlpito, não é apenas quem está ministrando, mas é o servo fiel, é aquele que tem intimidade com o Senhor, é aquele que tem ousadia. É você que está aí, sou eu, somos nós, a igreja, parte do corpo de Cristo. Nós temos isto não porque somos santos. Olha a vida dos discípulos. Meu Deus, olha a vida do apóstolo Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João. Homens como nós, mas receberam da parte de Deus autoridade e autonomia para cuidar uns dos outros, para ministrar a unção, para estender as mãos, para repreender, para operar milagres e sinais. Por quê? Porque o poder de Deus continua, sempre foi, sempre será e continua o mesmo. Ele é imutável. O que realizou lá na igreja primitiva, continua realizando aqui. O Espírito Santo de Deus que se manifestou lá em Atos 2, continua manifestando aqui e usando a cada um de nós. Eu tenho 2 desafios nesta noite para você. O primeiro deles, eu sei que aqui entre nós, e preste atenção nisto, aqui entre nós, Deus levantará muitos homens e mulheres, muitos mesmos, porque haverá necessidade, homens e mulheres que tenham este chamado, este talento, esta ousadia de orar e o Senhor, em nome de Jesus, restaurar, curar e fazer milagres, sinais e prodígios, não apenas aqui na igreja, mas onde você estiver. Este é o primeiro desafio. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo falou ao seu coração que você será um portador de sinais, prodígios e milagres em nome de Jesus. E o primeiro desafio, eu quero que você levante a sua mão direita, se você tem esse chamado, bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus. Continue com a sua mão direita levantada. Agora você vai fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, olha este grande exército. Senhor, aqui, Senhor, mais de 100 pessoas levantaram as mãos. E nós não levantamos as mãos de brincadeira, não levantamos as mãos porque é um momento emotivo. Não, Senhor, nós levantamos as mãos porque nós somos os teus servos, somos vasos. E nós, nesta noite, nós fazemos um compromisso com o teu Santo Espírito de manifestarmos a tua glória através do poder da palavra, operando sinais, prodígios, milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Receba esse chamado de Deus e comece a praticar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você tem um caminho a seguir. Nós temos aqui, nesta igreja, o nosso ministério de intercessão. Temos um líder, temos pastores. Procure o nosso pastor Dilson, procure o ministério de intercessão e venha fazer parte deste grande exército que Deus já está usando. Você que levantou a mão, você tem um compromisso, não tenha medo, não tenha temor. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e você deverá obedecer, mas faça tudo em ordem e decência para honrar o nome do Senhor. E o segundo desafio que eu quero nesta noite, em nome de Jesus e pelo poder da palavra, não vou chamar você aqui à frente, mas você tem uma oportunidade de criar
um ponto de contato para o seu milagre. Qual será este ponto de contato? Você irá dizer a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, qual é o milagre que você precisa. Mas seja específico. Seja específico. Você irá dialogar com o Espírito Santo de Deus. Irá dizer, Senhor, o meu milagre, a minha necessidade é esta. Senhor, eu estou com os meus leucócitos abaixo da média. Senhor, eu estou um pouco obeso. E eu precisaria, Senhor, perder pelo menos uns 20 quilos. Eu estou falando isso porque eu vi também coisas assim. Um pregador veio ministrar na década de 90 e ele falou, olha, hoje o Senhor me orientou para orar pelos obesos. E quando ele orou, eu estava do lado de uma irmã que teve que segurar a saia, porque a saia ia caindo, ela perdeu naquele momento 25 quilos imediatamente. E ela não foi a única. Teve no mínimo umas 20 pessoas que perderam, não sei, queimou, não vou dizer que perdeu, mas sumiram aquela obesidade. O Senhor vai fazer isso aqui também. Creia nisso, por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida, Deus cuida, milagre é cuidado, milagre é algo extraordinário, milagre é poder de Deus, milagre é cuidado, e Ele tem prazer em cuidar de você, e nós não estamos aqui brincando, mas estamos ministrando o poder da palavra. Então você vai criar um ponto de contato agora. E você vai dizer para o Senhor claramente, Senhor, o milagre que eu quero, que eu preciso, que eu lanço diante do teu altar, é este. Você está pronto para isto? Alguns só, como diz o pastor Hamilton, vou perguntar novamente. Você está pronto para isto? Mais uma vez, você está pronto para isto, igreja? Amém, amém. Então creia, porque o Espírito Santo de Deus vai visitar você e vai operar o milagre. O Espírito Santo de Deus vai visitar você e vai operar o milagre. Diga a Ele agora. Vamos lá, abra os seus lábios e diga a Ele. Pai querido, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, ouça agora, Senhor, ouça o Teu povo, ouça a igreja está dizendo qual é o milagre, a igreja está criando um ponto de contato, a igreja está manifestando a necessidade diante do Teu trono. Espírito Santo de Deus, realiza neste momento milagre, Senhor, na coluna, realiza neste momento, Senhor, milagre, Pai querido, no sistema digestivo, realiza neste momento, Pai, milagre na estrutura óssea. Oh Senhor, este osso aí que está precisando, Pai querido, está precisando ser restaurado, Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, realiza milagre emocional. Olha quanta tristeza e angústia, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita a emoção deste povo, Pai amado, restaurando, cuidando, zelando. Oh Senhor amado, Pai, visita agora, Senhor, visita, realizando um milagre, o milagre da Tua presença, o milagre do Teu cuidado, o milagre da Tua palavra, Senhor. E nós celebramos a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado pelo milagre, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estas obras extraordinárias em nosso meio. E é no nome de Jesus que nós decretamos este milagre para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém e amém. Receba em nome de Jesus.